Meu amigo, mais um capítulo da nossa novela preferida, Alexandre de Moraes contra o mundo, contra os Estados Unidos. Pois é, mas parece que o jogo está pesando cada vez mais. Acabaram de fazer uma carta, deputados norte-americanos, pedindo ao Donald Trump que imponha sanções imediatas ao ministro Alexandre de Moraes. Uma matéria do UOL revela que aliados de Eduardo Bolsonaro estão fazendo um levantamento de todos os bens que os ministros do Supremo Tribunal Federal e as pessoas que estão ligadas ao Supremo Tribunal Federal têm no exterior, para que essas pessoas possam ser sancionadas, levantamento de contas bancárias e tudo mais. O asilo do Eduardo Bolsonaro repercute na imprensa internacional, enfim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas o principal ponto é que agora até o Donald Trump está sendo pressionado pelos congressistas do seu próprio espectro político, né, dos conservadores republicanos, para que a sanção ao Alexandre de Moraes aconteça. E detalhe, ontem eles fizeram um evento, uma festa, e ridicularizaram, ironizaram o Eduardo Bolsonaro. Acontece que nesse pedido de sanção citaram o Eduardo Bolsonaro. Vamos entender tudo isso? Vamos entender o que está acontecendo? Esse é o último editorial do dia. Muito obrigado por estar aqui. Espero que seu dia tenha sido abençoado, que seu dia realmente tenha sido um bom dia. Provavelmente deve estar no horário da janta agora, o do desjejum. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para sua família. E bora entender essa loucura que está acontecendo, né? Só não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e visitar nossa biblioteca digital. Nós estamos com muitos livros bons e eu recomendo muito Espiritualidade e Prosperidade. Pessoal, somente depois que você muda a sua mentalidade, você consegue entender de verdade o que é prosperidade, tá? E assim, eu vou falar uma coisa que é pesada. Às vezes, a sua fé, a sua espiritualidade te trava no seu crescimento. E isso é uma visão pequena, do que a espiritualidade pode te oferecer. Lembre-se, somos todos filhos de Deus, então merecemos o melhor. E você tem que entender isso para não ter a sua luta por prosperidade travada. Esse livro aqui, então, que alinha fé, propósito e sucesso financeiro, está aqui disponível para você. Mas bora lá, vem entender o que está acontecendo, que o jogo está pesado. Hoje o bicho está pegando. Vamos começar com essa matéria da Gazeta do Povo. Citando a fonte, créditos à Gazeta do Povo. O asilo dará proteção a Eduardo Bolsonaro contra decisões do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Uma vez que Eduardo pedir asilo para os Estados Unidos e os Estados Unidos conceder a condição de asilado político para Eduardo Bolsonaro, é mais ou menos os Estados Unidos falando assim, Brasil, agora ele está debaixo da minha asa. Quem vai protegê-lo sou eu. E aí possíveis decisões, medidas não alcançariam a figura de Eduardo Bolsonaro. É óbvio, se o Eduardo Bolsonaro permanece com bens no Brasil, contas bancárias, salário da Câmara, isso tudo ele pode ser atingido. Contas bancárias no Brasil pode ser atingido. Porém, por outro lado, se ele já transferiu isso, já comprou patrimônio nos Estados Unidos ou abriu contas bancárias nos Estados Unidos, nada disso vai atingir o Eduardo Bolsonaro. A decisão do Eduardo Bolsonaro de se afastar do mandato, terá um impacto político ainda maior, caso ele consiga obter o status de asilado. No pedido, ele deverá demonstrar ao órgão do governo americano responsável pela concessão desse benefício, o US Citizenship and Immigration Service, que é o órgão, de forma bem fundamentada, o temor de perseguição passada ou futura com base em pelo menos um dos seguintes motivos: raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a determinado grupo social. Fácil, Interlocutores próximos do Eduardo Bolsonaro falou que é fácil, é factível, é provável. E aí, nesse mesmo dia, é interessante porque o que o Eduardo Bolsonaro vai precisar fazer? Juntar documentação, juntar provas,
Nesse mesmo dia, o Glenn Greenwald, que é esquerdista, um jornalista renomado, inclusive já ganhou prêmios de jornalismo nos Estados Unidos, ele entregou de bandeja a prova que o Eduardo precisava, do Twitter Files. Glenn Greenwald relembra a reportagem que o assessor de Moraes fala em pegar o Eduardo Bolsonaro. O jornalista Glenn Greenwald, que é uma figura de esquerda, compartilhou um link de reportagem que escreveu em agosto do ano passado, na qual expõe uma conversa de assessores do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal sobre o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Nessa reportagem, que foi escrita em parceria com o Fábio Serapião, que foi publicado inclusive na Folha de São Paulo, o Glenn Greenwald pegou um trecho do Tagliaferro, que escreveu o seguinte, abre aspas, né? A intenção do ministro era pegar o Eduardo Bolsonaro. E o assessor, né, do próprio Alexandre de Moraes chamou o Eduardo Bolsonaro, nessa matéria também, de bandido. E aí hoje saiu uma matéria no Metrópolis, muito clara, dizendo que o plano de Alexandre de Moraes, isso, né, o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, com o Rogério, do PT também, falando o seguinte, olha, se o Eduardo voltasse, o Alexandre de Moraes ia prender o passaporte. Como ele não voltou, ele resolveu não aprender. Ou seja, o escopo probatório para o Eduardo Bolsonaro conseguir provar não está tão difícil assim, está fácil de que ele consiga comprovar, né, toda essa situação. E aí, comprovando, obtendo o status de asilo político, por óbvio, ele passa a estar protegido pela Constituição norte-americana e pela primeira emenda dos Estados Unidos, que trata exclusivamente da liberdade de expressão. E aí, fica mais fácil ainda. Lembra da Maria Elvira Salazar ou do Rick McCormick, que são deputados norte-americanos? Eles fizeram uma carta ao Donald Trump pedindo que seja aplicada sanção ao ministro Alexandre de Moraes. E aí o ponto mais interessante, vocês vão entender nessa matéria, mas eles citaram o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, é a citação numa carta ao presidente da República dizendo que o Eduardo Bolsonaro é perseguido. Por óbvio, o Eduardo Bolsonaro vai utilizar esta carta para o seu pedido de asilo. O que dá a entender é que o Eduardo Bolsonaro está muito entrosado e alinhado com os congressistas norte-americanos. É assim. Urgente. Congressistas americanos citam Eduardo Bolsonaro para solicitar a Trump o uso das sanções da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Eu já mencionei para vocês o que é a lei Magnitsky, que era do Sergei Magnitsky, é uma lei que já existe há algum tempo, e essa lei ela foi criada para proteger, né, pessoas que são vítimas de censura, de perseguição política, mesmo em outros países, né? Era um jornalista, o Sergei Magnitsky, que era perseguido na Rússia, e aí, contra o governo russo, os Estados Unidos criou essa lei, né, sancionando quem comete a perseguição com uma série de punições no espectro econômico. O Cláudio Dantas também publicou aqui, ó, urgente, deputados dos Estados Unidos pediram que Trump aplique a lei Magnitsky contra Moraes. Deputados republicanos enviaram há pouco uma carta ao presidente americano Donald Trump solicitando a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. A legislação permite que Washington imponha sanções econômicas a envolvidos em corrupção ou violações graves de direitos humanos. Abre aspas, tá? Abre aspas. O fato de que Eduardo Bolsonaro, o deputado federal mais votado da história do Brasil e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi forçado a buscar exílio nos Estados Unidos, demonstra a alarmante deterioração da democracia no maior país da América do Sul. Foi o que escreveu o deputado Rick McCormick, né, nessa carta, que inclusive foi publicada nas redes sociais. Já a Maria Elvira escreveu o seguinte, abre aspas, representante Maria Elvira Salazar e eu enviamos uma carta à Casa Branca pedindo o uso da Global Magnitsky, que é essa lei, né, Act,
para tornar medidas decisivas contra o ditatorial juiz da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, e potencialmente contra os seus cúmplices, né? Vai de encontro com aquela decisão do pacotão de sanções que o Trump queria aplicar, né? Nessas violações de princípios democráticos e direitos humanos, fecha aspas. Abre aspas. Nós encorajamos fortemente nossos colegas no Congresso e no Senado a se juntarem a nós na assinatura dessa carta em defesa da liberdade nessa nação criticamente importante. Fecha aspas, foi o que escreveram, né, os congressistas norte-americanos que estão convocando mais pessoas. E aí a UOL acaba de publicar uma matéria agora dizendo o seguinte: aliados do Eduardo Bolsonaro, e agora eles já tratam com uma certa preocupação, aliados do Eduardo Bolsonaro começam a fazer um mapeamento de todos os bens e patrimônios do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no exterior, e de seus possíveis aliados. Eles já estão filtrando quem serão os possíveis sancionados, quem serão as possíveis figuras que sofrerão as sanções, assim como também quais são os bens que essas pessoas têm, conta bancária, onde eles têm, onde eles atuam, né? Por exemplo, Gilmar Mendes tem bens em Portugal. Por quê? Porque será feita uma solicitação de acordo judicial com os países de referência. Isso não será limitado ao território norte-americano. Será também enviado a países aliados da União Europeia, ou seja, a dor de cabeça é muito maior. Acompanha comigo essa matéria da UOL aqui, onde, né, a jornalista Letícia Casado, ela expôs aqui que 2 aliados do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos já estão fazendo levantamento de informações sobre bens dos ministros do STF em solo estrangeiro. Acompanha. Aliados do Eduardo Bolsonaro que moram nos Estados Unidos estão mapeando bens, patrimônio dos ministros do STF, daqui do Brasil, no exterior. O objetivo é ter uma lista, falar, olha, fulano tem um apartamento, ciclano tem uma conta bancária, o que dá pra gente fazer com isso daqui? Que tipo de lei internacional de outro país poderia ser aplicada contra eles? Porque eles entendem que no Brasil não tem como lutar contra os ministros do Supremo, então que essa batalha teria que ser feita em outro país. O Eduardo Bolsonaro, ele tem uma articulação importante, já tem um certo tempo, com deputados e senadores aliados do presidente Donald Trump e que também tem uma visão de mundo muito parecida com os bolsonaristas aqui do Brasil. E ele está nesse diálogo com esses parlamentares para ver o que pode ser feito, trazendo uma situação que ele coloca como o Brasil é um país que está vivendo uma censura do judiciário, como é que a gente pode lutar contra isso aqui de fora. Então, estando nos Estados Unidos nessa temporada que ele pretende passar agora, que ele anunciou que vai ficar fora por um tempo, ele vai conseguir articular um pouco mais, de maneira mais intensa, com os americanos. E essa iniciativa de mapeamento de bens, ela corre em paralelo da questão do visto do Alexandre de Moraes, que o grupo tenta revogar o visto americano do ministro Moraes e da família dele. Eles estão trabalhando para isso lá nos Estados Unidos com a expectativa de poder dizer, bom, há algum tipo de punição já contra o ministro Moraes no exterior. E não sei se vocês perceberam, a ideia da lei não é a lei Magnitsky, não é essa sanção que eles estão pedindo agora, mas é uma lei que já foi aprovada no Congresso norte-americano agora, e na Câmara dos Deputados, precisa ainda ser aprovada em outras instâncias também, mas não atinge só o ministro supremo Alexandre de Moraes, atinge também outras figuras e também as suas famílias. Ah, meu amigo, eu tenho até dó desses ministros aí, a hora que as mulheres começarem a bater no ouvido deles, eu não posso viajar mais para Disney, né? É complicado. Mas aí não para por aí, não. Tem a grande questão da Maria Elvira Salazar, que ela é muito entrosada com Donald Trump. E aí, né, ela, em especial com o Rick McCormick, é quem está levantando e está argumentando com outros republicanos. Ela talvez seja uma das parlamentares mais influentes dentro do Congresso americano. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro acertou em cheio em fazer as parcerias certas com as pessoas certas. E aí entra aquela grande questão. Será que o Eduardo Bolsonaro vai conseguir demonstrar uma parcialidade? E será que as decisões do Eduardo Bolsonaro
farão com que os Estados Unidos possam, inclusive, fazer uma pressão e interferir no caso do julgamento do seu pai? Vamos lembrar uma coisa. Tá aí, foi publicado no The New York Times, foi republicado em matérias do jornal Metrópolis, entre outros aqui. Você deve lembrar que quando aconteceu a eleição em 2022, o presidente Biden mandou um representante aqui para o Brasil, onde teve uma reunião com o Lira, com o Mourão, com o Tarcísio de Freitas, e disse, olha, se vocês tentarem qualquer coisa, vocês sofrerão muitas sanções. Você lembra disso? Você lembra dessa reportagem que eu anunciei para vocês? Pois é. Agora o que tudo indica é o contrário. O governo Lula sofrerá essa pressão e essa sanção. E aí, né, o Supremo Tribunal Federal também. Parece, né, que o jogo está virando. E aí, quanto a essa questão sobre a parcialidade dos ministros, é interessante a gente lembrar isso aqui. Para ministros do STF, conversa entre Moro e Dallagnol tornam o ex-juiz suspeito. Essa matéria é de 10 de junho de 2019. O simples fato entre o juiz e o procurador e o promotor estarem conversando entre si os tornam estritamente suspeitos. Mas hoje mesmo, um próprio ministro Alexandre de Moraes julgou que ele não é suspeito para julgar o processo em que ele também é vítima. Olha que loucura. É o Brasil, é o puro suco de Brasil. Mas olha que detalhe interessante. Moraes dá jantar para a cúpula do Congresso e STF pós-decisão de Eduardo. Então, vinculada à decisão do Eduardo, teve uma reunião. E nessa reunião, né, o ministro, na casa dele, recepcionou muitas pessoas, o Geraldo Alckmin, que é o líder do governo, não deveria ter um diálogo tão bom assim com o ministro da Suprema Corte, o Hugo Mota, o Davi Alcolumbre, mas, entretanto, também passaram pelo jantar o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Opa! Então, neste caso aqui, não aconteceram conversas entre o ministro, né, o juiz e o procurador. Foi uma festinha mesmo, onde um foi convidado para ir lá e mostrar o seu alinhamento. E aí? Será que o Supremo Tribunal Federal, será que os ministros da Suprema Corte ainda mantêm o mesmo posicionamento? Não sei. E aí, pessoal? Agora, mudando um pouco de assunto, mas sem mudar, a gente, estranho, né? Mudando, mas sem mudar. Vamos continuar falando dos Estados Unidos, vamos continuar falando do Brasil, vamos continuar falando de interferência, mas só 3 dias depois de que eu anunciei um editorial aqui do Hoje no Mundo Militar, onde Mao Tse-tung e o Fidel Castro tentaram fazer uma intentona comunista no Brasil e não conseguiram para os Estados Unidos, só 3 dias depois, a Record fala sobre isso. Arquivos da morte de John Kennedy mostram temor com revolução comunista no Brasil. Em meio aos 2.000 documentos secretos sobre a morte do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, o Brasil é citado em um conjunto de memorandos e relatórios. Não é num, não. É num monte. Um monte. O Brasil estava indo para o lado do comunismo. Os documentos foram liberados pela Agência Central de Inteligência Americana, a CIA. Kennedy foi morto em 22 de novembro de 1963. Tem um documento que foi apresentado, um dos documentos, que não cita só o Brasil, mas também o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, o temor de uma revolução comunista no Brasil. O documento afirma que Mao Tse-tung, líder do Partido Comunista da China, né, um dos grandes sanguinários do mundo, e o Fidel Castro, só para você ver o nível, né, líder de Cuba comunista, teriam oferecido materiais, suporte e voluntários para o então governador Brizola, por sua vez, queria garantir a sucessão de João Goulart na presidência da República após a renúncia de Jânio Quadros e não aceitou a ajuda dos líderes, mas apreciou o apoio moral. O relatório afirma que o Brizola não aceitou o apoio por medo de levar, né, para o exterior uma crise política no Brasil. Ou seja, ele sabia que as sanções ou até uma intervenção militar americana seria imediata se isso acontecesse.
Pra vocês verem, hein? Vamos lá, mais uma pra vocês. Gleisi Hoffmann apresenta uma queixa-crime contra Gustavo Gayer no STF. Pois é, lembra daquele caso onde o Davi Alcolumbre falou, né, que processaria o Gustavo Gayer e que queria a cassação do Gustavo Gayer? Continua dando problema. Agora o Gustavo Gayer, mais uma vez, está na mão do STF. Né? E aí, essa aqui é a publicação do Gustavo Gayer que o Metrópolis publicou, né? Me veio a imagem da Gleisi Lindenberg e o Davi Alcolumbre fazendo um trisal. Que pesadelo. Que conversa, assim, desculpa aí, gente, mas sabe, desnecessário, né? Assim, a postura do parlamentar aqui, ele também caça, cara. Sabe o jeito que hoje a esquerda fica caçando o menor fio desencapado para causar uma explosão, né? E ele ainda continua aqui. E aí, Lindenberg Farias, vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para o Hugo Mota e Alcolumbre como um cafetão oferece uma garota de programa? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado? Olha, cara, eu acho que você fazer um comentário, citar as falas do Lula, criticar as falas do Lula, tá tudo bem. Eu fiz isso. Falei que as falas do Lula são deploráveis. Coloquei o vídeo da Sadi, comentei. Agora o que você fez foi pegar aquilo que o Lula fez e deixar, sabe? Tão feio quanto o que o Lula fez. E aí os caras estão indo atrás de você. Não precisa disso. Entendeu? E aí a Gleisi Hoffmann acaba de apresentar, entrega o Gustavo Gayer nas mãos, né? Do STF, enquanto eles vão se blindar sempre, porque o mesmo Gustavo Gayer denunciou de forma acertadíssima os gastos da Janja, das viagens da Janja, que agora está indo para Tóquio de novo, com direito à escala na Europa, sai na surdina sem nada a ser publicado, com sigilos, gastando milhões, e o Tribunal de Contas arquiva e diz que não vai investigar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado para a gente não perder importantíssimos deputados dentro do Congresso Nacional, às vezes por questões tão pífias e bobas que poderiam ser evitadas. Vamos falar o português, claro, por querer lacrar nas redes sociais, porque isso aí não tem nada a ver com o trabalho do deputado, né? Esse negócio de trisal é lacrar nas redes sociais, então tem que ter uma distinção bem ponderada, o que é lacração nas redes sociais e o que é a atividade parlamentar. Eu, que só sou um cara que fica aqui falando nas redes sociais, tenho que tomar cuidado, né? Imagina um parlamentar que está com um canhão escrito Alexandre de Moraes apontado para a cabeça. É minha opinião, tá bom? Abraço, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo editorial.